Bom dia, primeiros anos. Essa é a nossa videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre a cultura greco-romana, né? Ou seja, sobre o legado e a estrutura familiar que Grécia e Roma nos deixaram, né? Grécia ela era politeísta, né? Além de ser politeísta, ou seja, acreditar em vários deuses, ela também nunca teve um estado unificado. Existiam as polis gregas que eram independentes e às vezes até rivais umas com as outras. Por isso tivemos duas delas que se destacaram, que foi Esparta e Atenas. Nós vamos nos atentar para a estrutura familiar dessas duas. Por exemplo, em Esparta, as crianças eram educadas, quando se falava de meninos, né? Os homens, as crianças, os meninos, eles eram educados para serem guerreiros. Eles eram retirados do seio familiar aos 7 anos, eram levados para um mosteiro e lá eles eram criados por um mestre que ia orientá-los, ia criá-los como adultos pequenos, que deveriam acostumar-se a conviver com a dor, com o sofrimento, para serem guerreiros fortes, né? As mulheres, por sua vez, elas tinham que praticar ginástica, educação física, né? Atividade física, para terem um porte físico bem resistente e saudável, para dar bons filhos saudáveis aos homens, né? Que por sinal seriam os guerreiros futuros, como também para proteger as suas famílias, já que Esparta era uma sociedade militarista. Tinha dois reis, um que cuidava da administração, o outro da questão religiosa, mas as mulheres ficavam muito tempo sozinhas. E em Atenas não era muito diferente, embora seja o berço da democracia, como a gente viu nos slides e nos vídeos que eu deixei para que vocês vissem todo o conteúdo, embora a gente não vá cobrar todo o conteúdo, eu coloquei só para vocês relembrarem o que viram no ensino fundamental. Mas em Atenas não era diferente, porque as mulheres também não tinham muita abertura, né? Não tinham muita participação social. Por exemplo, elas eram obrigadas a casar de 15 a 18 anos, mas elas não escolhiam os maridos delas, quem escolhia eram os pais. E o marido que a escolhesse, se de repente ele fosse vítima de adultério, se ela fosse, como eles chamavam, ela fosse uma adúltera, ou se ela não desse filhos saudáveis, ou se ela fosse estéril, eles poderiam devolver essas mulheres para os seus pais. Então, assim, a participação feminina era bem pequena, né? Elas podiam estudar entre aspas, porque tinha um primeiro momento que chamava educação da música. Elas aprendiam muita coisa, né? Elas tinham que saber de teatro, elas tinham que saber de música, para serem mulheres educadas e finas para seus maridos, né? Mas quando as que tinham condição, elas continuavam estudando. As mais ricas ficavam sempre muito reclusas da sociedade, elas viviam presas, né, nas suas casas, né, muito fechadas, não tinham tanta participação. Então, esse é um pouco da estrutura familiar para a gente compreender um pouco. Quanto à questão cultural, nós temos como legado greco-romano, nós podemos dizer que eles legaram muito, eles deixaram o que é legado? É herança. Eles deixaram uma herança muito grande para as sociedades ocidentais. Mas eles legaram principalmente, deixaram como legado o quê? Eles deixaram o teatro, que nasceu na Grécia, mas que Roma absorveu, por isso cultura greco-romana. Né? O teatro nasceu na Grécia em homenagem a Dionísio. Né? Os deuses politeístas, eles eram politeístas, então eles queriam dizer como eram esses deuses. Então, isso vai influenciar diretamente em quê? Vai influenciar diretamente na arquitetura, na engenharia civil. Vão fazer uso da matemática, da engenharia civil para esculpir esses deuses e dizer como que eram esses deuses. A questão cultural, a questão religiosa foi fundamental para isso. Né? Roma dominou Grécia, mas absorveu muito da cultura. Por exemplo, Zeus, que era o deus dos deuses na Grécia, e Roma vai ser Júpiter, mas é o mesmo deus. Afrodite, a deusa da beleza, da Grécia vai ser Vênus, só vai trocar o nome lá em Roma, mas continua. Deixaram também a filosofia para a gente, né? Que é o amor ou a amizade ao conhecimento. E deixaram o circo, é uma outra participação. O teatro, né, que eu falei anteriormente, não tinha participação feminina na Grécia Antiga. Quando precisavam encenar um papel feminino, eles usavam máscara, os homens, mas as mulheres não participavam. E lá na frente nós vamos ter o surgimento do circo, né? Roma vai legar para o seu povo, inclusive na época de guerra, o que eles davam? Segundo Heródoto, eles davam pão e
circo para o povo, alimentava e dava espetáculo para eles se divertirem. Não é muito diferente de hoje não, né, gente? Mas continuando o que eu estava falando para vocês, né? Então esse foi o legado greco-romano que nós vimos na questão do nosso conteúdo. Deixaram principalmente arte, né? Teatro, filosofia e a influência na arquitetura. Muito obrigada, foi uma satisfação e até a próxima aula.